Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte e telespectador, gratidão, gratidão, gratidão a você que vai nos acompanhando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos conversar com Evelyn Freire. Ela vai falar do Conhecendo o Espiritismo. Conhecendo o Espiritismo é um projeto da Evelyn, mas é um programa da Rádio Boa Nova, Conhecendo o Espiritismo, onde Evelyn responde dúvidas enviadas por ouvintes sobre temas relacionados ao espiritismo, além da abordagem de assuntos específicos como mediunidade, obsessão, vida no mundo espiritual, entre outros. Evelyn Freire, que bom estar junto com você, para a gente poder estar falando do teu programa, o programa que você acompanha na grade da programação da Rádio Boa Nova, toda terça-feira, 13 horas e 30 minutos. Evelyn Freire, que bom, gratidão por estarmos juntos. José Damião, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você no programa Sensibilidade e principalmente tendo a oportunidade de falarmos sobre esse projeto na Rádio Boa Nova, onde nós conseguimos e temos a possibilidade de levar um pouquinho mais do conhecimento da doutrina espírita a tantos corações, através de perguntas, através de uma forma didática, tranquila, suave, permitir que mais corações conheçam essa doutrina maravilhosa que ilumina consciências e consola corações. Gratidão por estar aqui. Não estou ouvindo. Opa! Evelyn, conta um pouco para a gente, né? O programa, ele vem, a gente vai daqui a pouco ampliar um pouco mais todo o Conhecendo o Espiritismo, mas é essa proposta, né, de estar conversando com o ouvinte, de estar trazendo, tirando dúvidas, onde as pessoas podem estar perguntando, e esse é gostoso porque você consegue estar trazendo todo o conhecimento seu para as pessoas de todo esse trabalho realizado pela doutrina espírita por Allan Kardec, né, Evelyn? Com certeza, Damião. E eu sempre gostei de trabalhar com as perguntas, porque em função realmente do trabalho que eu desenvolvia e desenvolvo dentro das casas espíritas, onde nós nos colocamos ali à disposição para instruirmos, para ministrarmos cursos, nós percebemos que as dúvidas sempre são muito usuais, sempre são muito comuns. Mesmo para aqueles que estudam a doutrina espírita, é natural terem dúvidas acerca de uma situação específica que às vezes não encontram tão facilmente na codificação, ou situações que exigem uma certa interpretação de todo o Pentateuco. Então, muitas vezes, não basta você buscar uma informação numa obra ou noutra, você precisa ter um conhecimento mais global para que você possa fazer uma interpretação mais conforme as leis espíritas. Então, desde quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais, na internet, procurando levar o conhecimento da doutrina espírita, eu iniciei exatamente dando a oportunidade para que as pessoas me enviassem perguntas e eu pudesse, dentro, claro, do conhecimento que nós tínhamos, pudesse respondê-las. E aí nós fomos, em função desse trabalho, realmente tendo a oportunidade de abordarmos inúmeros aspectos dentro da doutrina espírita, como você muito bem colocou, obsessão, mediunidade, perispírito, imortalidade da alma, doenças, curas. E quando nós tivemos esse convite maravilhoso feito pela Rádio Boa Nova, de estarmos também levando, através da rádio, um conhecimento doutrinário, pensamos, por que não realizarmos um trabalho similar, parecido com aquele que nós fizemos no início da nossa caminhada aqui de divulgação da doutrina espírita, dando a oportunidade para que o ouvinte se sentisse conectado, se sentisse partícipe desse projeto, desse programa, encaminhando as suas dúvidas e nós, de forma muito carinhosa,
tendo a oportunidade de responder. E nós ficamos muito felizes, porque foi um projeto que a Rádio Boa Nova, muito carinhosamente, aceitou, achou que seria viável, e nós já estamos aí algumas semanas, com muita alegria, levando um pouquinho mais de conhecimento para você, que é ouvinte da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, e com isso, com certeza, conhecendo e tendo a oportunidade, claro, de conhecer, e através do conhecimento, é formar-se intimamente, modificar-se para melhor e sermos pessoas mais humanas, mais amorosas, que vivem o Evangelho de Jesus sempre. E você pode acompanhar o programa da Evelyn Freire Conhecendo o Espiritismo toda terça-feira, 13h30 na programação da Rádio Boa Nova. Agora, Evelyn, aí que você estava comentando, né? Conta um pouco. A hora que a gente fala, né, de Conhecendo o Espiritismo, você tem todo um projeto. Gente, agora é gostoso a gente poder estar. Agora vamos trazer para que você pare e fale. Vamos conhecer um pouco mais da Evelyn Freire. Conta um pouco, porque você tem livros publicados, você tem aquilo que você estava falando, desse caminhar pelas redes sociais. O Conhecendo o Espiritismo é um grande projeto seu. Conta um pouco para o amigo que está nos acompanhando aqui, um pouco desse trabalho todo da Evelyn Freire. Fala para a gente, Evelyn. Falo sim, Damião. É um projeto realmente que me emociona e me traz muita alegria. Confesso que lá pelos anos, nós iniciamos em 2017. Confesso que realmente, mesmo já estudando a doutrina há muitos anos, me dedicando a ministrar cursos nas casas espíritas, não imaginava, não tinha essa ideia de levar para realmente a internet, no sentido também de fazer essa divulgação de uma forma mais ampla. Um amigo meu, muito querido, que tem um projeto, mas na área jurídica, dentro realmente da internet, ao me conhecer e saber o trabalho que eu realizava, mais de forma presencial, conversou comigo e disse: Evelyn, você já estuda a doutrina há tanto tempo, por que não levar esse conhecimento também para outras pessoas que estão em outros lugares, em outras cidades, através das redes sociais, através da internet? Nós sabemos que o mundo hoje é globalizado e a internet tem muitas coisas boas, mas também tem muito conhecimento equivocado. Tem muitas pessoas que mostram, apresentam a doutrina espírita, mas ainda de uma forma superficial. Não com estudo, não com aprendizado, não com uma bibliografia segura, onde nós tenhamos a oportunidade de obter um conhecimento profundo, correto e seguro da doutrina. Então, após essa conversa com esse amigo, nós nos sentimos estimuladas, realmente estimulados, a iniciar o projeto. Então, começamos realmente com o Conhecendo o Espiritismo no canal do YouTube, onde nós ali iniciamos realmente com vídeos de perguntas e respostas, como nós falamos, e logo em seguida também abrimos o portal, o site do Conhecendo o Espiritismo, também para ali trazermos de uma forma nos blogs, de forma escrita, artigos, onde também abordávamos perguntas e respostas espíritas. Mas, com o tempo, tudo foi se ampliando, e o Conhecendo o Espiritismo acabou tomando um viés essencialmente doutrinário, num primeiro momento, porque nós começamos, dentro do canal, a trazer e a priorizar cursos espíritas. Então, começamos a trazer os cursos que nós comumente vemos nas casas espíritas, como o estudo sistematizado da doutrina espírita, como o estudo das obras básicas, como o estudo aprofundado da doutrina espírita, como os cursos de mediunidade, como os cursos, as obras e os estudos das obras de André Luiz, de Joana de Ângeles, enfim. Com isso, nós fomos realmente tendo a oportunidade de aprimorar e aperfeiçoar um estudo aprofundado e sério da doutrina espírita. Então, hoje, o canal Conhecendo o Espiritismo é um canal, segundo nosso conhecimento e as pesquisas que nós realizamos, é o canal hoje que oferece maior número de cursos
doutrinários em relação realmente aos outros que nós conhecemos. Claro que a nível físico e presencial, outras casas com certeza também oferecem muitos cursos, mas a nível de internet, o Conhecendo o Espiritismo realmente tem um arcabouço de cursos hoje considerado o maior, porque esse tem sido, durante já esses anos, o nosso foco primordial. Mas, Conhecendo o Espiritismo continuou a crescer. E nós percebemos que, conquanto o nosso foco estivesse sendo essencialmente a doutrina, o aprofundamento da doutrina através dos estudos, nós percebemos a necessidade de agregar outras atividades, atividades essencialmente voltadas para a assistência espiritual. Porque nós também identificamos, Damião, que quando nós não nos encontramos espiritualmente, emocionalmente bem, nós não conseguimos estudar. A nossa mente não está bem, não está boa para adquirir conhecimento. Nós precisamos primeiro serenar os nossos corações, serenar a nossa mente, nos sentirmos bem, para que estejamos em condições de aprender. Então, identificamos a necessidade de trabalhar também o lado assistencial que as casas espíritas oferecem. E começamos, portanto, então, a ofertar, mesmo de forma online, serviços, atividades assistenciais, como, por exemplo, o diálogo fraterno, como, por exemplo, a enfermaria espiritual, como, por exemplo, o evangelho no lar, como, por exemplo, o atendimento assistencial ao luto. Então, quando nós começamos a agregar atividades assistenciais, chegamos à conclusão de que, na verdade, nós já estávamos ali realizando as atividades que um centro espírita realiza. Nós já oferecíamos as mesmas oportunidades de assistência que um centro espírita oferece. E foi nesse momento que nós pensamos, por que não transformarmos o Conhecendo o Espiritismo em um centro espírita online? E foi isso, nós começamos a pensar, a realmente verificar se era possível, e foi. Então, em início, na verdade, ali em maio de 2021, o Conhecendo o Espiritismo tornou-se legalmente um centro espírita online. Então, nosso nome, vamos colocar dessa maneira, como centro espírita, é Centro Espírita Online Casa de Jesus, tracinho, Conhecendo o Espiritismo. Não quisemos manter o Conhecendo o Espiritismo, mas colocamos Casa de Jesus, exatamente porque Casa de Jesus é aquela casa que não é ela espírita, ela não é católica, ela não é protestante, ela é para todos aqueles que amam, para todos aqueles que seguem o Cristo. E o nosso objetivo é estar também à disposição de todos que queiram seguir os ensinamentos de Jesus. Então, a partir de 2021, já na configuração de um centro espírita online, nós passamos, então, a partir daí, a implementar todas as áreas e departamentos de uma casa espírita. Então, hoje nós já temos o departamento de assistência social, onde nós conseguimos auxiliar instituições, pessoas, enfim, em todo o Brasil, já que somos um centro espírita online, e os recursos obtidos pelo nosso centro espírita decorrem exatamente da venda de obras de pinturas mediúnicas, psicopictografias, realizadas por médiuns que participam da Casa de Jesus e doam essas obras para serem revendidas. Todo o dinheiro obtido é exclusivamente destinado para o Departamento de Assistência Social, onde nós podemos ajudar o próximo. Temos já implementado o Departamento de Mediunidade. E, como somos um centro espírita online, precisamos aprender e implementar uma reunião mediúnica online também. E com isso, o Departamento de Assistência Social, e com isso, o Departamento de Doutrina, e com isso também, em função de todo esse trabalho, nós
tivemos a oportunidade de não apenas repassar esse conhecimento de forma verbalizada nas redes sociais, mas tivemos a oportunidade também de escrever algumas obras trazendo esse conhecimento. Então, nossas obras iniciais, hoje nós temos publicados 11 livros, o próximo livro vai sair agora nesse primeiro semestre de 2023, que é exatamente o 12º, falando exatamente sobre os bastidores de uma reunião mediúnica virtual, que é algo novo, é algo realmente ainda que precisa ser estudado, compreendido, como realizar. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer a nossa vivência para o livro, de modo que outras pessoas tenham essa oportunidade. E nesses, os nossos livros, nós temos uma série chamada Série Conhecendo o Espiritismo. E nessa série também, feita, os livros hoje compõem a série 7 livros. Hoje nós temos 7 livros que compõem a série. Todos eles são de perguntas e respostas, dentro do contexto que nós iniciamos o nosso trabalho. Então, nós iniciamos pela primeira obra, Doutrina Espírita Sem Segredos, onde trouxemos ali a base, o início da doutrina espírita, para aquele que está chegando, que não conhece a doutrina, tem apenas curiosidade, ouve falar, mas quer começar do básico. Então, temos a primeira obra. E vamos, a cada obra, aprofundando um pouquinho mais o conhecimento espírita, para que as pessoas, através da coleção, que hoje é formada por 7 livros, tenham a oportunidade realmente de ter essa visão global e já aprofundada da doutrina espírita. Mas temos também, não só livros doutrinários, nós temos já também à disposição romances espíritas, que foram trazidos pelos espíritos que auxiliam e trabalham a nível espiritual atualmente na Casa de Jesus. Tivemos a oportunidade de também trazer livros de mensagens espíritas que possam ser usados no Evangelho no Lar, que possam ser usados numa leitura diária. Trouxemos também livros de poesias espíritas. Então, nós temos a grata satisfação também de utilizar as poesias para ensinar. Aqueles que gostam da arte, aqueles que gostam da musicalidade dos versos, podem aprender a doutrina espírita também através dos livros de poesias mediúnicas, de poesias realmente escritas por mim, que nós já disponibilizamos para as pessoas que tenham esse interesse. Então, nós estamos procurando sempre agregar conhecimento, através das redes sociais, através da leitura, mas, acima de tudo, nós tentamos sensibilizar as pessoas que o conhecimento é importante, é fundamental, mas não é ele que transforma o ser. O conhecimento, na verdade, é um instrumento para que nós possamos aprender a amar, para que nós possamos mais facilmente vivenciar os ensinamentos de Jesus, porque de nada adianta também nós termos muito conhecimento, mas não conseguirmos reformar os nossos corações para vivenciarem o amor. E se nós não conseguirmos amar, jamais conseguiremos ser realmente espíritos felizes e perfeitos. Então, damos o conhecimento, mas ressaltamos que esse conhecimento, sem a vivência, sem a internalização no nosso coração e no nosso ser, ele não é suficiente, ele não nos eleva, ele não nos aproxima verdadeiramente de Deus. Nossa, é lindo demais, né, Evelyn? Você vai comentando tudo isso e trazendo tudo isso, a gente vai parando e percebendo, né? De 2017, o início de todo esse trabalho, nesses 5 anos aí, olha quantas coisas. E aí, a curiosidade até para quem está nos acompanhando, como é que funciona essa Casa de Jesus, né, o Centro Online, com aquilo que você estava falando, como é esse trabalho de voluntários? Como é que entra todo esse... Conta pra gente como é que tudo isso acontece, porque eu vou me lembrar da Evelyn lá atrás, né?
tua base central ali era Manaus. Você continua, conta um pouco disso, porque aí você tem todo um trabalho da tua parte ali e essa atividade toda ali e como é que os voluntários trabalham desse trabalho todo? Conta pra gente, Evelyn. Realmente é interessante e é uma dúvida que as pessoas normalmente têm. Eu ainda tenho a base em Manaus, ainda me coloco sempre à disposição para o trabalho lá, mas sem dúvida nenhuma, em função com o Centro Espírita Online Casa de Jesus, a demanda agora é muito maior, então há essa necessidade de me focar um pouco mais na Casa de Jesus. Mas tudo acontece, na verdade, em função do site. O site hoje do Centro Espírita Online Casa de Jesus, ali, quando você adentra o site, você tem a oportunidade de acessar. Bom, eu vou falar primeiro como frequentador, participante das atividades, e como trabalhador e voluntário. Então, para aquele que quer, por exemplo, receber uma assistência, que quer participar, e entrar no site, e lá tem o link, tem a aba que direciona para a assistência espiritual. E ali, por exemplo, vamos supor, um exemplo, eu quero participar do acolhimento ao luto, que é um trabalho que nós desenvolvemos. Então, quando a pessoa clica lá no acolhimento ao luto, ela vai preencher um formulário, onde ela vai externar os seus dados, seus meios de contato, a sua necessidade, o que aconteceu, o motivo pelo qual ela gostaria de participar daquele trabalho de assistência social. E aí, preenchendo esse formulário vai diretamente para a equipe, que é a equipe de voluntários, que essa equipe de voluntários faz parte do Brasil, não tem uma sede física e presencial, é tudo online, mas vai para essa equipe, e aí essa equipe, por exemplo, as reuniões do acolhimento ao luto, elas acontecem às segundas-feiras, se dão realmente por meio do Zoom. Ali nós temos psicólogos, ali nós temos voluntários da doutrina, enfim, nós temos toda uma equipe que foi formatada para esse atendimento. Então, essas pessoas que se inscreveram, por exemplo, recebem o link e, na hora certa, no momento certo, adentram a reunião e ali estão, dividem seus problemas, suas dificuldades e são auxiliados realmente pela Casa de Jesus. E assim se dá, por exemplo, com a enfermaria, assim se dá com as outras, por exemplo, o acolhimento fraterno. Então, através dessa inscrição que se dá pelo site, nós temos condições de chegar até os frequentadores e aqueles que estão realmente necessitados desse amparo. E no que se refere aos voluntários, como nós temos já também na nossa Casa de Jesus muitos cursos para formação de voluntários e de trabalhadores, por exemplo, nós temos no canal o curso para o passe de fluidoterapia, nós temos o curso para a irradiação à distância, nós temos o curso, por exemplo, temos o curso para o diálogo fraterno, formação de trabalhadores. Nós vamos iniciar agora em fevereiro, por exemplo, o curso para dialogadores e dirigentes de reuniões mediúnicas. Então, como a Casa de Jesus também oferta cursos para formação de trabalhadores, o que acontece? As pessoas, ao participarem e realmente participarem desses cursos, eles entram em contato conosco. Nós sempre, nos nossos cursos, ofertamos os mecanismos de contato. Nós temos mecanismos de contatos via e-mail, via WhatsApp, via Telegram, via Instagram. Então, as pessoas, e nós sempre estamos divulgando esses meios de contato. Então, as pessoas entram em contato conosco, através desses meios, e informam: olha, eu participei, eu tenho formação do curso tal, eu fiz o curso tal. Eu teria condições, por exemplo, de me tornar um voluntário da Casa de Jesus? Existe essa possibilidade? E aí, em função desse contato, e em função dos cursos realizados, essas pessoas vão sendo direcionadas para os trabalhos, para as atividades que hoje nós disponibilizamos. Então, as pessoas, como sempre nós sabemos, quando há interesse, quando há uma necessidade, uma vontade de servir, os trabalhadores chegam e o trabalho também.
Então, nós estamos sempre com as portas abertas para receber voluntários, aqueles que realmente desejam trabalhar. E nós vamos ali, claro, ajustando, nós ainda não temos tantas atividades assim, mas nós temos sempre condições de agregar, já naquelas que nós temos, e nós vamos, à medida que o corpo de voluntários for crescendo, nós vamos, por exemplo, ampliando os dias que aquela atividade, por exemplo, pode ser ofertada. Um exemplo, hoje nós temos a atividade da enfermaria espiritual virtual, que acontece às quintas-feiras à noite. Então, nós temos já uma equipe relativamente grande, em torno ali de 7 a 8 voluntários irradiando, mas há sempre novas pessoas que procuram. Então, nós imaginamos que crescem o número de trabalhadores, aquela atividade, por exemplo, pode acontecer em um outro dia da semana também, e com isso, maior número de pessoas podem ser auxiliadas. Então, nós percebemos que a espiritualidade também está num processo de análise, de amadurecimento da casa de Jesus, porque um centro espírita é realmente algo o que precisa ter muita responsabilidade, há um investimento da espiritualidade. Então, eles também estão examinando, vendo como nós estamos procurando administrar e desenvolver essa atividade para que mais investimento espiritual possa ocorrer. Mas é mais ou menos assim que os voluntários chegam e que os frequentadores também. E aí, o que é interessante, vou pedir para você repetir para a gente, como o endereço desse site, né? A gente está conversando em detalhe, né? Amigos, gente, por isso que eu falei. Você começa ali falando, conhecendo o Espiritismo, que é um programa da rádio, e aí vai ampliando o trabalho da Evelyn. Gente, que lindo! Parabéns, parabéns, parabéns. Mas e o site? Então, todo esse projeto, né? A partir de todo esse caminhar, esse caminho primeiro para o site. Como é que chega no site? Qual é o endereço do site? Então, o endereço do site é www.conhecendooespiritismo.com.br. Conhecendo o Espiritismo, www.conhecendooespiritismo.com.br. Na verdade, Conhecendo o Espiritismo, digitando Conhecendo o Espiritismo, você acessa todas as redes sociais da Casa de Jesus. Então, com o Conhecendo o Espiritismo, você acessa o YouTube da Casa de Jesus, o site da Casa de Jesus, o Instagram, o canal no Telegram, no Facebook. Então, digitando Conhecendo o Espiritismo, você já será direcionado para o site da Casa de Jesus, que é Conhecendo o Espiritismo também. E a partir daí, o site nós procuramos, claro, ele está sempre passando por atualizações, exatamente para que ele possa se tornar o mais fácil de visualizar. Damião, nós estamos tentando, por exemplo, para você ter uma ideia, no nosso site, quando você entra, a nossa ideia é que ele possa ter várias portinhas, igual como se nós estivéssemos chegando numa casa espírita, e aí numa porta você vai, por exemplo, para o passe, na outra porta você vai para a enfermaria, na outra você vai, por exemplo, para a mediúnica, que as pessoas adentrem lá e tenham realmente desenhado no site umas portinhas, e cada portinha tenha seu nome, sua designação, de modo que facilmente aquele que adentra o site possa dizer, eu quero, por exemplo, participar da enfermaria, do acolhimento ao luto, do diálogo fraterno, ele facilmente visualize ali a necessidade que ele quer, a atividade que ele quer, para que mais facilmente as pessoas possam ser assistidas e receberem realmente esse atendimento que a Casa Espírita oferece. Então, tudo se dá a partir do site. Mas nós, como nós dissemos, como nós temos, por exemplo, o nosso WhatsApp e Instagram, que eu vou passar o telefone, nós também temos ali a oportunidade de tirar dúvidas, de esclarecer como as pessoas podem chegar e acessar as várias atividades e participarem da assistência, por exemplo, ou dos cursos que nós ofertamos. Então, pelo telefone, WhatsApp ou Telegram, 92 o DDD 99191 9595. 92 DDD 99191 9595.
Esse é o nosso WhatsApp e Telegram. Então, também por intermédio, além de ter o e-mail, que nós também disponibilizamos, tudo isso pelo site você consegue ter acesso. Pelo WhatsApp, pelo site você acessa o WhatsApp, você acessa o Telegram, acessa os nossos e-mails. Então, existem vários mecanismos realmente para chegarem até a casa de Jesus e receberem o devido atendimento e o devido auxílio também. Primeiro aquilo, né? Parabéns, lindo. Olha, aquelas histórias, né, Evelyn? Trabalho, 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 muito trabalho. Mas falando aí, né, desse, a hora que você comentou, né, essa importância, né, do estudo, recursos, estudo, livros, quer dizer, tem todo esse caminhar, né, Evelyn? Todo esse trabalho. E aí você falou, né, do primeiro livro, que é a Doutrina Espírita Sem Segredos, mas já são 11 livros, lindo demais esse trabalho, e aí incluindo aquelas coisas que eu adoro também, né, que são poesias também, lindo demais isso. Vamos falar um pouquinho mais desses trabalhos dos livros, Evelyn? Vamos, vamos. Eles estão até aqui, ó, já tem vários aqui, ó, colocados à disposição. Então, eu vou falar um pouquinho da série Conhecendo o Espiritismo, que são 7. Então, o primeiro livro foi Doutrina Espírita Sem Segredos, onde nós trazemos, então, essa parte inicial da doutrina. Depois, o livro subsequente foi A Imortalidade da Alma. No livro A Imortalidade da Alma, nós já abordamos ali os aspectos referentes, por exemplo, à reencarnação, ao planejamento reencarnatório, falamos do corpo perispiritual, falamos das doenças perante a doutrina espírita, qual a visão da doutrina espírita, falamos das curas do corpo e da alma. Então, a imortalidade da alma tem esse viés. Depois, o próximo livro que nós trouxemos foi o livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis. Então, como o nome já traz, nesse livro nós falamos como é a vida no plano espiritual. Uma dúvida muito comum e usual é como se vive, como vivem os espíritos na erraticidade, no plano espiritual. Então, neste livro, nós vamos falando onde eles moram, o que eles fazem, se eles são felizes, se eles são tristes, como eles se apresentam espiritualmente falando, se eles têm a mesma aparência, se eles não têm a mesma aparência, como eles se locomovem, como eles comem, como eles vivem, enfim, a vida no plano espiritual. Mas nós falamos também, por isso, Morada dos Espíritos e Suas Leis, nós falamos também sobre as leis morais que a doutrina espírita nos ensina, que a lei natural de Deus foi didaticamente dividida em 10 leis morais. Então, neste livro, nós falamos das 10 leis e nós trazemos situações práticas, curiosidades, situações práticas para as leis morais. Porque nós aprendemos as leis morais, mas muitas vezes nós temos dificuldades de, no dia a dia, na nossa vivência, conseguir aplicar. Ou quando, por exemplo, há um conflito, eventual um conflito entre duas leis, como resolver, qual deve preponderar. Então, esse livro vai abordando esse aspecto. Depois, nós trouxemos o livro Desmistificando a Mediunidade, onde, como o nome já diz, nós vamos dedicar a obra para abordar aspectos referentes à mediunidade. Então, nós vamos trabalhar ali processo de emancipação da alma, que é a base do processo mediúnico. Nós vamos trabalhar ali a influência espiritual, porque a influência espiritual, de qualquer maneira, todos nós somos influenciados, mas à medida que nós somos influenciados pelo plano espiritual, há aí, bem ou mal, um processo basilar de intercâmbio mediúnico. E aí nós vamos falar sobre os vários tipos de mediunidade, como diferenciar a mediunidade de efeitos físicos, quais os tipos de mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de efeitos intelectuais, vamos explicar cada um deles, cada uma desses tipos. Vamos ainda abordar sobre obsessão. Então, tudo dentro desse aspecto que a mediunidade, a faculdade mediúnica envolve. O quinto livro da série é o livro O que é a Casa Espírita, porque nós também percebemos que ainda há
muitas dúvidas sobre a casa espírita. Muitas pessoas ainda têm medo de ir a uma casa espírita, por acharem, por exemplo, que nas casas espíritas vão ver espíritos, enfim, que os espíritos vão estar ali, que vão sentir alguma coisa, que vão entrar num processo de intercâmbio mediúnico. Então, ainda existe muita ausência de conhecimento sobre o que é a casa espírita, o trabalho que a casa espírita oferece, as atividades. Então, nós, nesse livro, que é a Casa Espírita, também, de perguntas e respostas, nós vamos dizendo o que é a Casa Espírita, as atividades que desempenham, as áreas de assistência, as várias dúvidas e situações que acontecem dentro da casa, para que as pessoas, ao lerem essa obra, elas realmente se sintam à vontade, se sintam bem para frequentarem uma casa espírita. O sexto livro da coleção Conhecendo o Espiritismo é Bíblia Sagrada, um olhar espírita, porque também ainda existe uma dificuldade de conciliar os aspectos da Bíblia, os evangelhos, a Bíblia como um todo, as orientações da Bíblia, com o olhar espírita. E, na verdade, eles se complementam. O que há necessidade é exatamente de, como sempre a doutrina espírita faz, buscar o espírito da letra e não se focar unicamente na letra que mata, mas buscar o espírito que vivifica. Então, sobre vários aspectos envolvendo a Bíblia, nós vamos trazendo o olhar espírita. Então, vamos falar sobre reencarnação, vamos falar, por exemplo, sobre a Gênese mosaica, vamos falar ainda sobre Adão e Eva, sobre o dilúvio bíblico, vamos falar sobre, então, todos aqueles aspectos que a Bíblia nos traz, nós vamos, com o entendimento e a lucidez da doutrina espírita, fazendo essa análise. O sétimo livro da coleção Conhecendo o Espiritismo é Um Elo entre Dois Planos. Entenda as reuniões mediúnicas. Então, nós trazemos esse livro, ele é voltado exclusivamente para quem atua no intercâmbio mediúnico, que atua nas reuniões mediúnicas. Então, ali nós vamos falar sobre as reuniões mediúnicas, vamos falar sobre a equipe espiritual que coordena as reuniões mediúnicas, sobre a equipe encarnada, vamos falar sobre os diálogos, porque nós sabemos que há o diálogo com os espíritos necessitados. Então, nós vamos orientando como deve se dar o diálogo com cada um dos tipos de espíritos, como dialogar com o espírito suicida, como dialogar com o espírito materialista, como dialogar com o espírito em estado de zoantropia, que se apresenta na forma de um animal, como dialogar com espíritos que não sabem que desencarnaram. Então, nós vamos ali orientando há realmente o diálogo, como se dá o diálogo em relação a cada um dos tipos de espíritos que se apresentam com as suas enfermidades, de modo que nós possamos auxiliar para que as reuniões mediúnicas se desenvolvam da melhor maneira possível. E nós estamos agora escrevendo o que será o oitavo livro da série Conhecendo o Espiritismo, onde nós vamos abordar sobre as palavras de Jesus. Vamos trazer a interpretação da doutrina espírita sobre aquilo que Jesus disse. Então, quando ele falou das bem-aventuranças, vamos explicar as bem-aventuranças. Quando ele contou as parábolas, então foram quase 50 parábolas ditas por Jesus, então nós vamos trazer todas as parábolas e vamos explicar à luz da doutrina espírita todas essas palavras. Então, muitas das palavras ditas por Jesus não eram tão facilmente compreendidas. E, à luz da doutrina espírita, com realmente a orientação que o Espiritismo nos traz, nós vamos, então, vamos colocar assim, decifrar as palavras de Jesus em várias passagens dos evangelhos. Então, isso é o que realmente nós estamos escrevendo agora. Isso nós trazemos aí a coleção Conhecendo o Espiritismo. Mas nós temos um livro de romance espírita trazido pelo Espírito Bárbara, que é Unidos por Laços de Amor, onde também trazemos naquela leitura mais suave, romanceada, ali falando principalmente sobre o planejamento reencarnatório e a mudança desse planejamento em decorrência das nossas escolhas equivocadas, mostrando então que o planejamento, como o nome diz, é um planejamento, mas não é uma fatalidade. Nós, em função do nosso livre-arbítrio, podemos cumpri-lo
ou não. Então, o livro aborda exatamente a questão do planejamento reencarnatório. Temos ainda o livro de mensagens que eu falei, que é o Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, onde nós ali vamos trazer e refletir com o leitor que tudo depende das nossas escolhas, das nossas posturas, das nossas atitudes e do nosso esforço e da ajuda divina. Que não adianta nós simplesmente buscarmos a ajuda do invisível se nós não fizermos a nossa parte. É uma via de mão dupla. Deus sempre faz a parte dele, mas há necessidade de nós fazermos também, de nós nos ajudarmos para que nós possamos crescer. Então, são várias mensagens onde nós vamos, em linhas gerais, mostrando aquilo que nos cabe realizar e aquilo que a espiritualidade faz para que nós possamos crescer. E temos ainda 2 livros de poesias espíritas, que é Notas Celestes e Luz em Versos, onde nós realmente vamos trazendo em cada um dos livros 30 poesias espíritas e nós vamos ensinando realmente a doutrina espírita de forma poética, onde vamos falando de reencarnação, imortalidade da alma, mediunidade, obsessão, enfim, caridade, vamos ensinando de uma forma mais suave. Então, em linhas gerais, seriam essas aí as considerações sobre as obras espíritas que nós hoje já oferecemos a todos. Nossa, lindo demais todo esse projeto, Evelyn. Parabéns, né? Primeiro, parabéns, gratidão por todo esse projeto. Gente, ela pode explicar um pouquinho, né, desses 11 livros, falar um pouquinho do trabalho da Casa de Jesus e tudo isso a partir do Conhecendo o Espiritismo, desse trabalho de Evelyn Freire. Evelyn, olha, já temos mais 2 minutinhos, eu deixo esse espaço para você, para a sua mensagem, para aqueles que estão nos acompanhando aqui no Sensibilidade. Evelyn Freire. Meus queridos amigos, a minha mensagem é que você, após nos ouvir falar um pouquinho sobre a doutrina, que você tenha se sentido estimulado, estimulada a conhecer essa doutrina tão linda, que realmente transforma as nossas vidas, muda a nossa forma de ver o mundo, transforma os nossos corações para melhor. Que assim como eu, que me sinto realmente encantada pela doutrina espírita, você também se sinta. E principalmente, que todo esse conhecimento maravilhoso possa ajudar você a amar um pouco mais, a vivenciar o Evangelho de Jesus, para que você possa utilizar também o seu conhecimento para ajudar o próximo, porque a nossa felicidade também depende da felicidade dos nossos irmãos. Muito obrigada, Damião, pelo convite, querido, para aqui estar com você. Muito obrigada à Rádio Boa Nova, mais uma vez, pelo programa Conhecendo o Espiritismo. Muito obrigada à TV Muito Maior por sempre nos abrir as portas com muito carinho e nos oportunizar a convivência com corações tão queridos como o Damião. Gratidão a todos. Obrigado, Evelyn Freire, gratidão. Nossa, que linda essa oportunidade, porque você pode conhecer um pouco mais, né? Porque aquilo, a gente vai fazendo esse trabalho todo do Conhecendo o Espiritismo, a gente pode aqui trazer um pouquinho, sempre aquilo, né? Sempre um pouquinho de todo esse trabalho que a Evelyn realiza, da Casa de Jesus, esse trabalho belíssimo que a Evelyn vem realizando. É isso. Evelyn, gratidão mais uma vez, muito obrigado. E, amigo ouvinte, estamos encerrando mais um programa Sensibilidade. Na próxima semana estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade, trazendo mais informação e conhecimento a todos vocês. Obrigado mais uma vez, Evelyn. Obrigada. Valeu, gratidão e até a próxima semana. Você ouviu o programa Sensibilidade.